Bem-vindos ao Parlamento, o programa de debate com os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar. A morte de um cidadão alvejado por um agente da polícia desencadeou uma série de distúrbios em vários concelhos da área metropolitana de Lisboa. Um motorista de um autocarro que foi incendiado ficou ferido em estado grave. Queimaram-se caixotes de lixo e registaram-se desacatos em diversos bairros periféricos. As circunstâncias em que se verificou a morte de Odair Muniz, o nome do cidadão assassinado, estão a ser objeto de um inquérito conduzido pelo Ministério Público. O Procurador-Geral da República já garantiu a maior celeridade nesta investigação. Estes acontecimentos trouxeram para a primeira linha da atualidade duas questões fundamentais: o problema da criminalidade, sobretudo aquela associada a grupos de jovens, e a forma como o Estado e os agentes policiais lidam com os problemas sociais de quem vive nestes territórios. Estes são os tópicos que vamos debater no programa de hoje com os deputados Carlos Reis, do PSD, Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, Pedro Frazão, do Chega, e Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Bem-vindos a todos. Eu começava com esta informação de que um grupo de cidadãos, entre eles a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, a ex-Ministra da Justiça, anunciou que vai apresentar queixa-crime contra Pedro Pinto e André Ventura, do Partido Chega, considerando que poderemos estar perante instigação e apologia da prática de crime e incitamento à desobediência coletiva por causa de afirmações que foram feitas por ambos os responsáveis políticos do Partido Chega. O líder parlamentar disse na RTP, o líder parlamentar do Chega, se a polícia atirasse a matar, o país estava em ordem. E o líder do partido, André Ventura, afirmou que, em vez de ser declarado arguido, se deveria condecorar o agente policial que provocou a morte do cidadão Odair Muniz. Eu começava pelo Pedro Frazão e perguntava-lhe se o senhor admite que estas declarações ultrapassam aquilo que é aceitável do discurso político e podem, efetivamente, consubstanciar um crime de incitamento ao ódio e à violência. Olá, Vítor Gonçalves, muito boa tarde também aos meus colegas de painel e aos senhores telespectadores que nos seguem lá em casa, que acho que todos percebem que isto se trata de um mecanismo de retórica e é preciso observar também a frase que Pedro Pinto disse imediatamente antes a essa que o Vítor Gonçalves acabou de dizer. E a frase que Pedro Pinto disse foi: "Eu não acredito que algum polícia atire a matar." Esta foi a frase que foi dita no discurso direto e depois, em seguida, em tom um pouco irónico, para sublinhar talvez o disparate que estava a tentar ser passado nesse debate, tentou então a fazer esse exemplo por absurdo, digamos eu assim. Esse exemplo por absurdo é algo que é totalmente lateral à discussão que hoje estamos a ter. É algo que aconteceu neste canal de televisão, mas é uma coisa, é um fait divers comparado com aquilo que está a acontecer nas ruas do país. E eu acho absolutamente lamentável que uma ex-ministra da Justiça venha tentar judicializar a política, porque no fundo é isso que a senhora ministra está a fazer, tentando divergir aquilo que é o centro do debate para esta politiquice, digamos assim, barata. O que nós temos que discutir aqui hoje... Deixe-me interrompê-lo, mas o senhor acha que se a polícia atirasse mais a matar, o país estava em ordem? Acha que Vítor Gonçalves. Deixe-me só fazer a pergunta. Com certeza. Se acha que que este tema pode ser usado como ironia ou como desviar de atenções daquilo que estava a ser dito, tendo em conta a gravidade da questão? Nós não estamos a falar de um fait divers, estamos a falar da morte de um homem, estamos a falar de um dirigente político que diz que se a polícia atirasse mais a matar, o país estava em ordem. Acha que se pode fazer fait divers ou brincadeiras com este tipo de temas? Eu acho que o Vítor Gonçalves não deve ter visto as imagens. Pronto, então não parece, porque de facto o Pedro Pinto estava a falar muito a sério e estava a responder à sua colega aqui desta casa da RTP e na frase imediatamente anterior, eu vou repetir, disse: "Eu não acredito que algum polícia atire a matar." Portanto, mas essa questão está a ser resolvida no processo pelo Ministério Público. Está alguma investigação sobre esse tema. O Vítor Gonçalves, nós não sabemos as circunstâncias em que aconteceu. Mas é que o senhor jornalista tem um código deontológico e não pode tentar retirar uma frase do seu contexto nem de tudo o que foi dito nessa entrevista, correto? E, portanto, nós temos que analisar este caso, que é, de facto, um fait divers, na minha opinião, face a tudo o que está a acontecer. Nós temos as ruas de Lisboa e dos arredores, Lisboa, Oeiras, Sintra, agora também na margem sul, transformadas em autênticas guerras civis, e isso é o que importa. Qual é a sua definição de guerra civil? É o que importa defender. Olha, são mais de 30 gangues que envolvem cerca de 700 jovens, números relatados pela própria Forças de Segurança, que
estão em destruição massiva de autocarros, de propriedade privada, de equipamentos urbanos e que põem em risco a segurança das pessoas de bem que habitam nesses bairros. Porque se o Estado de Direito quer ter a força e a ordem, então nós temos que permitir que a polícia entre nesses bairros e estabeleça a força da democracia. Para isso acontecer, é preciso que nós respeitemos o Estado de Direito e, à partida, demos a este polícia que, de facto, no decurso da sua ação, tirou uma vida humana, tenha direito à sua presunção de inocência. Mas isso não está em causa, em lado constitucionalmente nenhum. garantida. Isso não foi posto em causa por ninguém. Até não, parece que foi, sabe porquê? Parece que foi posto em causa. Não, porque quando há associações que convocam uma manifestação a dizer que sem justiça não há paz, estão implicitamente a dizer que não há justiça e que, por isso, é justificável não haver paz nas ruas. E isso é que é criticável. Boa tarde, em primeiro lugar, ao Vítor, ao Carlos e à Isabel. De facto, há uma situação que não pode passar... já agora, não é? Não pode passar... Porque é que não se há uma dirige questão que não pode passar... Ao Vítor, ao Carlos e à Isabel, ao Pedro Frazão não dá boa tarde, mas que má educação é essa? Há uma questão que não pode passar incólume neste debate. Ou seja, que falta de chá. As afirmações que são proferidas com a gravidade que têm, num quadro de desrespeito pelo Estado de Direito, que é o que acontece. Pedro Frazão, gostava de ouvir sobre a resposta que foi dada, tanto pelos autarcas como pelo Governo, perante os incidentes que foram criados nesta última semana. Sim, muito obrigado pela pergunta. De facto, a resposta dos autarcas foi uma resposta de proximidade, como é sempre nas autarquias, e foi uma resposta que veio suprir muitas das faltas que o Estado Central devia trazer e veio também contrariar aquilo que são até algumas publicações incendiárias de alguns partidos, como por exemplo fez a Juventude Socialista, que logo, imediatamente, veio para as redes sociais dizer que se tratava de mais um caso de racismo nas forças de segurança, incendiando aquilo que nós sabemos ser um barril de pólvora, porque todos nós estávamos avisados há muitos anos que existem nestes bairros à volta das zonas metropolitanas do país, não é só de Lisboa, autênticos barris de pólvora que estavam prestes a explodir numa situação semelhante a esta. Isto já tinha sido avisado, as próprias forças de segurança o tinham dito há pouco tempo e, portanto, o que nós vimos aqui é o poder autárquico a ter que gerir algo que devia ser feito a nível central. E nós também não nos podemos esquecer que, quando dizem que nós só defendemos as forças de segurança, não, nós não defendemos só as forças de segurança. Nós defendemos também as pessoas de bem que vivem nesses bairros e que se sentem muitas vezes sequestradas por esta gatização, por esta existência de gangues que impedem, por exemplo, que entrem os Ubers na Cova da Moura, que entrem os entregadores de pizzas e de alimentos, que os carteiros muitas vezes sejam também impedidos de entrar nestes bairros. Então, como é que nós podemos permitir que em Portugal existam territórios onde não há a força da lei, onde não existe o Estado de Direito? Isso é uma falha do Estado, é uma falha, posso dizer, da governação, do PS e do PSD, que têm governado o país nos últimos 50 anos, praticamente, e que, portanto, não tem entregue às pessoas essa democracia e esse Estado de Direito. E também quero sublinhar aqui que muitas vezes tem, desde 2019, acusado o meu partido, o Partido Chega, de ser uma ameaça à democracia, de ser o ataque às instituições, de ser um ataque ao Estado de Direito, e finalmente agora vê-se que aquilo para que nós andávamos a avisar a insegurança em Portugal, a imigração descontrolada e a má integração dos imigrantes nestes bairros e a existência de uma latência de barris de pólvora nos bairros limítrofes de Lisboa, afinal, isso é que está a ser a ameaça ao Estado de Direito e isso é que está a ser uma ameaça à lei e à ordem nas ruas. Portanto, espero que de uma vez por todas percebam que o ataque ao Estado de Direito não está no Partido Chega, está sim nos bandidos que andam na rua. Aí é que está o verdadeiro ataque e é aí que nós devíamos defender e devemos sim defender também a polícia, porque não nos podemos esquecer que desde o ano 2000 já morreram 31 polícias em serviço. Desde o ano 2000 já morreram 31 polícias em serviço. E nos últimos 3 anos já foram agredidos mais de 3 mil polícias em serviço. E, portanto, estes homens e estas mulheres têm que ser salvaguardados, têm que ser defendidos. E nas forças de segurança também há pessoas com a pele mais escura. Ao contrário das bancadas dos partidos que estão aqui representados, além do meu, que é o único no Parlamento que tem deputados com a pele negra, nas forças de segurança existem muitas pessoas de pele negra. Portanto, vir dizer, como fez a Juventude Socialista, para as redes sociais, que se trata de mais um caso de racismo nas forças de segurança é absolutamente lamentável e isso sim é que são declarações incendiárias para a paz pública. O incitamento ao ódio vem sobretudo da bancada do Chega e que é, na verdade,
o partido que deseja uma verdadeira guerra civil, porque está constantemente a tentar pôr pessoas contra pessoas. Mas eu tenho que interromper porque isso é um julgamento de intenções. Isso é um julgamento de intenções. Mas podem falar uma de cada vez. Podem, mas isto é um debate e há partes são lamentáveis. Agora já me cumprimenta, Isabel, quer dizer, para dizer boa tarde não se dirige a mim, mas agora já para me corrigir nas minhas interpelações já se dirige a mim. O Sr. Deputado Delgado Alves devia respeitar o moderador, porque nós temos aqui um senhor jornalista que está a moderar o debate. Quando não é eu o Sr. me senti Deputado Pedro Delgado Alves que modera o debate, penso eu. Ou já é também funcionário da RTP. Já recebe uma avança da RTP também? Na verdade, todos estes atos que assistimos na última semana traduzem esse mal-estar que existe nestes bairros, onde as pessoas muitas vezes se sentem não só desprotegidas do Estado, como sentem que o Estado está distante delas. Sim, é verdade. E, na verdade, depois expressam-se destas formas. É verdade, Vítor Gonçalves, concordamos aí e, de facto, isto, para mim, traduz 3 grandes ideias. A primeira é uma enorme falha de cidadania. E lembro-me aqui, por exemplo, de uma situação muito famosa do general Ramalhianos, que dizia: Abril trouxe as liberdades, mas esqueceu-se de fazer cidadãos. E, portanto, nós andamos há 50 anos, desde que estamos em democracia, e muito bem, a tentar criar cidadania nos nossos jovens. E aqui vemos uma enorme falha de cidadania, até da disciplina de cidadania e desenvolvimento, porque presumo que estes jovens tenham andado na escola pública. Depois, esta era a primeira ideia. A segunda ideia é que, de facto, existe uma infiltração, como o Vítor Gonçalves tentou aludir há pouco, existe uma infiltração dentro destes bairros de elementos criminosos que nós não sabemos de onde é que vêm e que, de facto, tentam provocar incêndios de forma a chamar os bombeiros e a polícia para criar situações de emboscada sobre a polícia. Ora, isso é um método que nós vimos utilizado em muitos países que não Portugal. Nomeadamente no Brasil, uma notícia do ano passado que dizia que 35 autocarros foram incendiados no Rio de Janeiro por causa da morte de um miliciano. Isto são técnicas que nós estamos a ver hoje em Lisboa, que nunca vimos em Lisboa e, portanto, podemos fundadamente suspeitar que existem infiltrações, talvez, de criminosos estrangeiros que tenham vindo para Portugal ou inspirações neste tipo de crime estrangeiro. Portanto, acho que essa linha de investigação deve ser seguida. Os novos imigrantes não têm... Nestes bairros em concreto são bairros com uma história diferente, não tem a ver com a nova imigração que repara, Vítor Gonçalves, mas o próprio Vítor... São bairros, como há pouco era referido, desde que veio desde os anos 60 e 70, eu sei muito bem, mas há pouco também o Vítor... há muito tempo, e a maior parte são portugueses. Eu sei muito bem, mas o próprio Vítor Gonçalves há pouco disse que pode haver uma infiltração de criminosos e nós sabemos que em Portugal isso já está descrito. Existe a presença de, por exemplo, organizações criminosas do sul americano, como por exemplo o PCC, e não é de todo... Não podemos tirar de fora a hipótese destes protestos estarem também a ser influenciados ou até perpetrados por esses criminosos que vieram ilegalmente para Portugal. A última e terceira ideia, que é a ilusão de segurança. De facto, falou no aumento da criminalidade. Eu saúdo o Partido Socialista porque finalmente, ao fim de tantos anos, admite que existe um aumento de criminalidade e esse aumento de criminalidade advém da falta de investimento nas forças de segurança policial. Por exemplo, se tivessem bodycams, tasers elétricos, bastava estes 2 equipamentos, as bodycams, sabíamos o que é que tinha acontecido. Os tasers elétricos tinham evitado a utilização de arma de fogo. Um minuto e meio,